O mundo encolheu. O mundo que encolheu é o mundo de minha infância, do local em que eu vivi até 11 anos de idade. A partir dessa idade, fui morar em São Paulo, onde continuo até os dias atuais. Chegando em São Paulo algum tempo depois, alguns anos, eu comecei a sonhar com uma certa frequência com o local da minha infância. E em muitas oportunidades, eu me recolhia a um canto onde não seria perturbado, fechava os olhos e passava o filme do mundo de minha infância. Ali eu poderia ver a casa em que vivi, a casa coberta com telhas francesas, e me recordo quando havia chuvas fortes, porque não havia a proteção de um forro, caía uma espécie de uma garoa fininha, sem que provocasse maiores problemas. Da janela da cozinha que apresentava um fogão a lenha praticamente o dia todo com o fogo aceso. Da janela dessa cozinha, eu conseguia ver uma estrutura de aço de uns 10, 15 metros de altura e sobre ela uma roda com muitas pás. Era um moinho de vento, utilizado para bombear água do poço. Poço este muito fundo, com cerca de 21 metros de profundidade. Ao lado havia o depósito para onde a água era bombeada. E lembro-me que ficava muitas vezes olhando do cano que saía a água do poço, caindo nesse reservatório. E ali próximo, não muito longe, havia algumas árvores que sempre chamavam a minha atenção. Muitas vezes ficava sobre a sombra nos dias de verão. Lembro-me também que à frente da minha casa passava a estrada. E eram raros aqueles que passavam por ali, automóveis, veículos motorizados, esses então muito mais raros ainda. Mas seguindo por essa estrada, não muito longe, alcançava um rio. Era onde eu realizava as minhas pescas. E nesse rio havia uma ponte construída pelos moradores e muitas vezes a gente pescava de sobre essa ponte. E esse filme que passava em minha mente, evidente, compreendia também muitas outras coisas. Mas o que é importante lembrar é que começou a haver uma vontade persistente em que eu deveria voltar para aquele local para reviver os locais em que eu desenvolvi a minha infância até os meus 11 anos de idade. E essa vontade se intensificava. Os sonhos, inclusive, começaram a ocorrer com maior frequência. Então, já como adulto, surge a oportunidade de visitar esse local. E de carro rumei para o local da minha infância. A primeira coisa que eu me deparei era uma porteira que ficava logo perto da casa. Abrindo a porteira, passando, e logo vi a minha casa. Mas que coisa estranha! A casa era tão grande, mas agora estava pequena. Olhando para a porta, em que eu entendia que podia passar alguém muito mais alto do que eu, hoje mal dava para que eu pudesse passar por essa porta. E olhando aquele catavento que servia para bombear a água, a roda nem mais existia, já estava abandonado, mas a torre, que para mim parecia tão alta,
Muitas vezes de baixo eu olhava a roda virando lá em cima, mas agora uma torre bem pequena. O reservatório de água também ficou muito menor. Ali onde eu achava que cabia não sei quanto de água, aparentemente não cabe grande coisa. Mas aí, voltando as minhas vistas para as árvores que haviam ali perto, especialmente aquela em que eu ficava sobre a sua sombra no verão, mas que árvore pequena, ela era tão grande. Muitas vezes eu deitava sob a sua sombra, ficava olhando para alto, as suas folhas sendo tocadas pelo vento, mas agora, tão próximas de mim, parece-me que tudo aquilo que eu via tinha uma dimensão muito menor. Fui até o rio onde pescava. A ponte já não era nem uma ponte, era uma verdadeira pinguela. O rio, que para mim apresentava-se largo, era estreito, não passava de um córrego. E assim fui visitando outras coisas. Havia ali próximo também aquilo que nós chamamos de colônia, que era um agrupamento de casas, que na ocasião da minha infância era algo que se destacava, eram casas grandes, mas agora pareciam verdadeiras casas de boneca. É claro que não tanto assim, estou exagerando nesta recordação. Mas nesse ponto, cabe me indagar o seguinte: será que eu fiz bem em voltar para o mundo da minha infância e chegar à conclusão que esse mundo tinha encolhido, ficou muito menor? E agora as imagens que eu iria ter desse local, como seriam? Seriam aquelas antigas ou seriam essas novas imagens? E o que eu acabei verificando posteriormente, que as imagens antigas desapareceram e prevaleceram aquelas que eu tive a oportunidade de registrar quando eu voltei para esse mundo da minha infância. E alguém podia perguntar: será que eu recomendaria para outros que também tiveram um mundo de infância e que se afastaram durante algum tempo para que voltassem para esse mesmo lugar? Eu não teria nada a recomendar. Isso provavelmente dirá respeito a experiências muito particulares, que no meu caso, eu inclusive chego à conclusão de que não haveria outra alternativa. Aquele meu desejo tão intenso de verificar os meus sonhos que se sucediam com grande frequência, tudo isso levava a acreditar que eu deveria fazer esta viagem como acabei fazendo. Eu acredito que se não tivesse feito, eu continuaria com os meus sonhos, continuaria com esse meu desejo e não haveria outra solução. Um dia eu acabaria indo como acabou acontecendo. E você? Tem uma experiência dessa natureza? Você viveu em algum lugar do qual manteve-se afastado durante algum tempo, teve a oportunidade de voltar? Ou ainda pode ser que não tenha voltado. E eu pergunto, e você pretende voltar ao local da sua infância? No meu caso, o mundo encolheu. Ficou bem menor do que aquele que eu verifiquei quando para lá eu fui fazer a minha visita de adulto.